Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com Luciana Molina Queiroz. Luciana é doutora, né, em Crítica e História Literária, mestre em Filosofia, na área de Estética da Arte, é isso mesmo, Luciana? Sétima Filosofia da Arte. O meu Isso. doutorado foi em Teoria e História Literária, pela Uhum. Unicamp, e o mestrado em Estética e Filosofia da Arte, pela UFMG. Você passou parte do seu doutorado em Stanford, né? Foi orientada pelo Gumbrecht, é isso? Exatamente, sim. Eu consegui uma bolsa sanduíche pelo programa CAPES, PDSE, Uhum. e fiquei 6 meses estudando com ele lá. E, além disso, também fiz um estágio de pesquisa durante o doutorado na University of Alberta, do Canadá. Então, isso aí, tudo com financiamento público, pesquisa com financiamento público. Seja brasileiro ou estrangeiro, né? Ganhei uma bolsa do Canadá também. E Luciana está aqui para ajudar a gente a responder algumas coisas relacionadas a uns comentários que têm surgido em relação ao coronavírus e ao capitalismo. Tem uma frase, né, que ficou famosa que na internet, nas mídias sociais, que é: o coronavírus deu um golpe mortal, letal, né, ao estilo Kill Bill no capitalismo. Luciana, da onde surgiu essa frase? Então, é interessante essa frase do Zizek, do filósofo esloveno Slavoj Zizek, porque ele vai utilizar uma alegoria de um filme do Tarantino, que no caso é Kill Bill. E, enfim, é interessante contextualizar o que ele quer dizer com essa frase, né? Assim, contextualizar do ponto de vista do filme, da proposta do filme. Por que Kill Bill, que é um filme do Tarantino, na minha opinião, de quem, enfim, era adolescente quando viu Kill Bill e tudo mais, inclusive, a obra-prima do Tarantino. Minha opinião, embora eu sei que não é consensual. Uhum. E a personagem principal, a protagonista, Beatrix Kido, ela vai ficar os 2 volumes do filme tentando matar Bill. E aí, ela finalmente, lá pro final do filme, eu vou ter que me referir a esse spoiler, porque afinal o Zizek, ele vai partir desse spoiler do filme, né, da morte do Bill, para alegorizar o que ele acha que o coronavírus pode fazer com o capitalismo. Então, no final do filme, a noiva, Beatrix Kido, ela vai finalmente conseguir matar Bill e ela vai dar um golpe mortal das artes marciais, que no caso é um golpe lendário, não é que ele exista realmente. Mas ele tem uma particularidade muito interessante, que ele funciona de maneira retardada, ou seja, o golpe é dado e a pessoa vítima do golpe, ela não morre imediatamente, ela só vai morrer alguns momentos mais tarde, depois que ela dá alguns passos. Enfim, isso do ponto de vista das lendas, da mitologia, das artes marciais é perfeito, né? No sentido de que, quando diz que ele vai sugerir que existe a possibilidade do coronavírus dar um golpe mortal no capitalismo, ele está tão somente dizendo o seguinte, que talvez, e eu acho que é importante a gente frisar o aspecto especulativo mesmo, é uma hipótese dele. Tem uma frase do Zizek que ele usa muito, que é até parodiado pelos fãs e pelos detratores, né? Que é aquela do e se o oposto fosse verdade? Então, ele vai anunciar as hipóteses dele dessa forma. E como toda hipótese, é algo altamente especulativo, que é colocado em forma de dúvida mesmo. Então, esse golpe mortal que o coronavírus poderia dar no capitalismo, ele não tem uma eficácia imediata. Só vai ocorrer, na hipótese de que ocorra, daqui a algum tempo. Né? Uhum. Eu acho importante frisar isso porque em nenhum momento dizem que vai dar uma estimativa temporal de em quanto tempo o coronavírus poderia acabar com o capitalismo. Ou seja, pode ser daqui a 3 anos, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 300 anos, enfim. Então, eu acho que isso daí apenas reforça o tom de dúvida, de especulação que ele vai colocar em relação a essa questão. Acho que, por outro lado, houve algumas interpretações dessa fala dele que tentaram levar muito ao pé da letra, tentaram dar um ar de certeza muito grande em relação ao que ele realmente queria dizer com a frase. E aí, como que ele vai utilizar essa alegoria? Porque ele, como todo marxista, está interessado em observar no tempo presente, na conjuntura atual, as potencialidades de superação do capitalismo. E o oposto disso, talvez fosse até uma postura um pouco mais popular, né? Que você seria a do arauto da catástrofe. Alguém que vai te dizer, olha,
não é possível superar o capitalismo, porque o capitalismo é insuperável e é isso aí. Enfim, ele, como marxista, está tentando fazer o oposto, está buscando encontrar as potencialidades emancipatórias na crise do coronavírus. E aí, onde que ele vai enxergar isso? Ele vai enxergar isso nas possibilidades de colaboração internacional entre os países, né? Que, no fundo, é uma repetição de um tema muito caro ao marxismo, né? Já no Manifesto Comunista, nós vamos ver Marx falando sobre a internacionalização do comunismo e que precisa ser internacionalizado justamente porque o capital é internacionalizado, né? Então, você precisa construir redes de cooperação, de solidariedade e não só isso também, né? Para resolver os problemas mais imediatos do coronavírus, o Estado precisa atuar fortemente. Nessas duas questões principais, eu vejo que o Zizek está tentando entender como que o coronavírus pode desenvolver, de alguma forma, um novo comunismo, né? Ou acentuar algumas demandas, algumas pautas que são tipicamente da esquerda. Isso eu acho que é o mais importante assim, frisar. É que ele não quer ceder espaço a um pessimismo totalmente fatalista que vai dizer o seguinte: olha, o coronavírus chegou para ficar, né? Bom, ainda que nós desenvolvemos uma vacina, o fato é que o coronavírus vai trazer um capitalismo ainda mais agressivo, até porque, isso ele vai argumentar, e eu em grande medida concordo, as outras possibilidades, que seriam as possibilidades que são colocadas pelo neoliberalismo, inclusive, são a de cada país, cada Estado-nação tentar resolver o problema por si mesmo. E nós vimos isso quando o Trump tentou interferir né, na produção da vacina. Né? A grande ideia dele era: vamos pegar a vacina para utilizar somente nos Estados Unidos, e assim os Estados Unidos vai ter prioridade a utilizar a vacina. E, do ponto de vista dessa solidariedade internacional, isso daí não tem cabimento, né? Não deveria ter procedência, justamente porque a ideia, e é isso que o Zizek está apontando como uma possibilidade de reinvenção do comunismo, é justamente que haja uma solidariedade internacional, nesse sentido, de cooperação. E é interessante pensar nisso que você falou, da internacionalização das propostas, das pautas que são tipicamente esquerda, porque a gente está vendo outros debates, como renda universal, uns debates que estavam um pouco apagados antes dessa pandemia e que agora estão reacendendo. Então, realmente, parece que essa internacionalização parece ser um caminho de uma luta contra uma selvageria do capitalismo, né? Sim, exatamente. É nesse sentido que ele, então, está evocando aí uma reinvenção do comunismo, como talvez a única saída, como a saída que seria menos dolorosa, no caso. Entendi. Então, você vê um otimismo em termos da... não em relação à pandemia, mas em relação às propostas de saída na pandemia, pelo menos na visão do Zizek. Então, otimismo eu não vejo, não. Eu acho que algumas pessoas interpretaram o Zizek nessa chave. Se você for olhar todos os textos que ele escreveu ao longo do período da pandemia, e aí ele foi liberando esses textos a conta-gotas. Existem tantos elementos que eu poderia chamar de utópicos, embora sejam elementos que não tenham relação direta com o socialismo utópico. Não é isso. Se trata apenas realmente de ver potencialidades emancipatórias na conjuntura atual. Mas há também alguns elementos distópicos no texto dele, no sentido de que ele aponta cenários muito ruins e possíveis a partir do coronavírus. Por exemplo, guerra civil, os estados de uma mesma nação disputando entre si. O próprio Estado, o Zizek vai dizer, ou seja, as nações, os governos, eles estão perdidos em relação a como se organizar e gerenciar essa crise. Então, assim, existem também elementos que apontam para aspectos negativos da crise do coronavírus. Então, o que eu estou apontando é simplesmente o seguinte, que na realidade ele, como um marxista que quer superar o capitalismo, ele precisa sim tentar observar no tempo atual, na conjuntura, potencialidades emancipatórias, porque o oposto disso seria a visão fatalista. E eu que estudo escola de Frankfurt, fico até
Bom, curiosa, assim, intrigada com essa perspectiva, porque justamente a escola de Frankfurt é uma tradição marxista que é chamada frequentemente de pessimista. E por ela ser chamada de pessimista, ela ganhou um apelido do Lukács, não muito simpático, né, do Grande Hotel Abismo. Isso por quê? Porque, supostamente, esses autores da escola de Frankfurt, eles eram muito interessados num tipo de estética, num tipo de refinamento teórico, mas também artístico, e que faziam com que eles estivessem sempre num grande hotel, cheio de luxo, mas ao mesmo tempo à beira do abismo. Porque eles não conseguiam ver as condições emancipatórias e revolucionárias em determinados momentos, né? Por exemplo, lá no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, na década de 40, a gente vê que esse pessimismo está muito presente nos textos da escola de Frankfurt. Então, para fazer uma comparação aqui, muita gente talvez esperasse que o Zizek estivesse totalmente prostrado no sentido de dizer, olha, nós não temos saída do coronavírus, o capitalismo vai se aprofundar, etc, etc. Isso seria talvez a hipótese mais realista, no sentido de que seria o que teria mais chance de ocorrer. Afinal de contas, pela nossa experiência, o capitalismo ele é um modelo econômico, social, político duradouro. Então, ele é maleável, ele se transforma, ele se adapta, e por que não a gente supor que ele também vai se adaptar ao coronavírus? Só que essa também seria a aposta mais fatalista. Então, eu acredito que ele tenta observar potencialidades emancipatórias e críticas, da mesma forma que outros marxistas fizeram ao longo da história. É porque é muito bacana você falar sobre a questão da escola de Frankfurt, que é uma escola muitas vezes controversa e criticada pelos próprios marxistas tradicionais, muitas vezes. E nesse ponto, onde que fica o Zizek? Às vezes ele fala que é marxista, às vezes ele fala que é hegeliano. Onde que está o Zizek no debate político atualmente? Bom, eu acredito que ele como todo pensador, né, de alguma envergadura e originalidade, ele é inclassificável. Os estudiosos tentam classificar de alguma maneira, mas ele, como todo pensador original, é inclassificável. Então, ele não é simplesmente um marxista, assim como ele também não é simplesmente um hegeliano. Ele vai tomar algumas influências dessas duas vertentes, assim como ele também tem uma influência muito forte da psicanálise, sobretudo lacaniana. E aí, dessas influências bastante explosivas que nós vamos ter o pensamento dos Zizek. Temperadas também por muita cinefilia, porque ele já deu alguns comentários sobre isso, sobre o fato de que ele é um cineasta frustrado. Então, por isso ele está o tempo todo recorrendo aos filmes e à cultura pop para tentar, de alguma forma, explicar o tempo presente. Eu acho interessante essa sua questão, Alessandro, porque o Zizek, ele também é muito polêmico. Então, é uma pessoa a quem muitos intelectuais vão ser muito reticentes, justamente por conta da faceta midiática dele. Então, para usar uma expressão do Guy Debord, o Zizek, ele usa a sociedade do espetáculo a seu favor. Ele espetaculariza o próprio pensamento dele. Então, ele sabe, por exemplo, que fazer um comentário polêmico, isso pode render muito mais atenção do que você fazer um comentário ponderado. Eu entendo as reservas que parte dos meus colegas acadêmicos têm em relação a ele, muito nesse sentido também. Eu acho que, assim, há aspectos positivos e negativos nisso. Mas eu acredito que a academia, de modo geral, ela é reticente em relação a autores que se tornam acessíveis e populares. No entanto, no caso dele, eu vejo que isso, em grande medida, é deliberado. Ele quer conversar com as massas, ele quer conversar com o público amplo. Mesmo que ele, às vezes, esteja lidando com uma terminologia que é extremamente hermética e complicada, porque, afinal, ela é lacaniana, é hegeliana, e há poucas coisas tão difíceis quanto isso na filosofia. Eu vejo que muitas pessoas se ressentem da figura que ele é espetacularizada porque esperavam que um filósofo fosse mais solene. E ele se recusa a fazer isso, inclusive contando anedotas e piadas. Então, eu mesma, apesar de não concordar com tudo do que ele diz, sempre me divirto de alguma forma com os comentários que ele faz. Mas eu diria que muita gente que implica com ele é muito mais por conta dessa estética do que provavelmente pelo que ele está falando, pelo teor da fala dele. Porque, afinal, essa questão da internacionalização entre
a cooperação internacional, etc. Isso daí tudo também é altamente corroborado por outros marxistas que foram comentar a pandemia. Então, né, é isso que eu gostaria de notar, porque eu acho que é realmente peculiar assim, essa recepção dele, né, pela academia. É difícil também você lidar com esse tipo de recepção, porque ele tem uma recepção, ele é tão midiático que você vê até pessoas de direita que simpatizam com ele, né? Você vê ele indo lá debater com o Jordan Peterson, ele se posiciona de uma maneira muito aberta, se comparado com outros acadêmicos, né? Com outros pesquisadores e filósofos. E qual a sua opinião em relação a tudo isso, e principalmente em relação a esse golpe lento do capitalismo, ou se os estados mais poderosos de fato vão se sobressair, né? E qual seria a sua opinião em relação a essa frase dele? Bem, eu acredito que é muito importante que os filósofos sejam chamados, assim como os outros intelectuais das humanas, os historiadores, o cientista político, o crítico literário, que todos eles sejam convocados a realmente discutir o tempo presente. Então, você ser um filósofo público hoje é imperativo, e através das redes a gente pode, então, discutir o que está acontecendo, assim, não deixar que a discussão seja simplesmente monopolizada por áreas mais técnicas. É claro, a gente precisa ouvi-los, obviamente. E desse ponto de vista, eu tenho que dizer que eu admiro o Zizek, porque ele está o tempo todo se colocando em relação a vários aspectos da contemporaneidade. Não é nenhuma novidade. E ele estava comentando sobre o coronavírus já quando o problema era exclusivamente da China. Tudo bem, a princípio com uma espécie de encantamento um pouco infantil em relação ao fato de que ele estava se vendo numa distopia, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, ele não esperou o problema chegar na Europa como fizeram outros intelectuais públicos. Então, eu acho muito interessante essa vontade dele de estar ligado no que está acontecendo e de comentar o que está acontecendo. Esse é um aspecto que eu acho que é importante sobressaltar aqui. Agora, outro é em relação a se eu concordo ou não com a visão dele, né? Eu acho que tem um certo exagero retórico dele quando ele diz que isso daí é uma reinvenção do comunismo, né? No sentido de que a simples participação maior do Estado e a internacionalização e a cooperação internacional, elas não são em si mesmas comunismo, certo? Então, nós precisaríamos de muito mais do que isso para dizer, olha, nós estamos numa sociedade comunista, estamos caminhando para uma sociedade comunista. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo totalmente esse desejo dele de não ser o fatalista da vez. Eu acredito que ser fatalista hoje só interessa para quem quer manter as coisas do jeito que estão. Para quem realmente deseja um mundo para além do capitalismo, uma sociedade mais igualitária, eu acho que é fundamental fazer esse esforço de observar potencialidades emancipatórias no tempo contemporâneo. É isso. Muito obrigado, Luciana. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aqui, comentem a opinião de vocês sobre essa fala do Zizek, sobre a posição dele no debate político, o que vocês acharam desse vídeo. E, se puder, se vocês gostarem, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Então, muito obrigado. Obrigada.